1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem aos seus senhores, por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina a exortar. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos, de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, e a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar. Tendo, porém, sustendo, e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boas confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam as boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te confio, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-as, alguns se desviarão da fé. A graça seja contigo. Amém. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem deste os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço-me memória de ti nas minhas orações, noite e dia.
desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes os dons de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da sãs palavra que de mim tens ouvidos, na fé, no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermogênes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Que ninguém te milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o Evangelho. Por isto sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo.
Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitem e são para perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior piedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu, Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qual que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para todas as boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor, e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver-se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Capítulo 3. Sabe, porém, isso, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quando à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior.
enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, reguardo-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescendo para a Galácia, Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também envie a Tíquico a Efésios. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios, a ouvissem, fiquem livres da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém.